Glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade. Amém? Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvor para o momento está dispensado. Que Deus possa abençoar. Amados, eu estava ali rindo por dentro porque a líder Edna deu 2 recadinhos aqui, 2 puxão de orelha, mas talvez ela nem percebeu. Ela disse, ela disse, olha, quando nós começamos a celebração, tinha menos jovem, agora tem mais. O que ela quis dizer com isso? 7h30 é o horário da celebração de jovens, tá bom? Eu estava ali na porta, por hoje está perdoado, tá bom? Os que chegaram mais tarde um pouquinho, mas faça um esforço, porque senão a gente chega atrasado no culto de jovens, aí passa para o culto de domingo, que é 19h20, não confunda, tá bom? Quando eu cheguei aqui, eu cumprimentei um jovem na entrada que já estava aqui bem antes do culto começar. O jovem está nos visitando, o Eduardo. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Fica à vontade. Então, outra coisa que ela falou também, com relação a visitantes, a trazer pessoas. Nós estamos caminhando para o dia 17, para o DDD, que é o dia de decidir destinos, onde de fato muitos destinos serão decididos, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. E importa, amados, se nós queremos mudar a nossa cidade, mudar a vida de pessoas e fazer com que essas pessoas conheçam o Deus que nós conhecemos, participe da mesma alegria que nós participamos, congregue conosco, viva uma vida próspera e abençoada, vê o tanto de vantagem aí. Eu estou falando só um pouquinho do que Deus pode fazer na nossa vida. Importa que a gente se preocupe com essas pessoas e comece a visualizar alvos para o reino de Deus. Hoje, pela graça de Deus, amados, eu havia preparado pelo menos umas 3 mensagens, porque dependendo do cenário que Deus apresentasse, que fosse apresentado, na verdade, a ministração ia ser uma. E uma delas, um dos cenários que seria apresentado, seria justamente esse da gente ter a preocupação de trazer pessoas, se preocupar com pessoas. Jesus, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que Jesus fez quando começou o seu ministério foi em preocupação com as pessoas. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, bem no início, que desde aquele momento, ou seja, floresceu o ministério de Jesus, uma luz raiou. E as pessoas que estavam assentadas na região da sombra da morte, ou seja, as pessoas que não tinham mais perspectiva nenhuma, começaram a ouvir Jesus e os seus discípulos, juntamente com seus discípulos, pregar uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então foi atrás das pessoas que Jesus foi. Esse deve ser o nosso objetivo, deve ser intencional. Até porque, amados, eu acredito que todos que estão aqui nasceram de novo. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Depois nós falamos sobre esse outro ponto aqui. Então, essa frase ela pode ser dita, eu posso usar ela de 2 formas. Eu posso dizer: você já nasceu de novo? E depois de analisar os pontos aqui, você vai descobrir se você realmente nasceu de novo. Ou receber logo e assumir que você está num processo de transformação. Então a frase vai ficar: você nasceu de novo. É uma afirmação. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, o processo de nascer para todas as coisas é o processo do início.
Tudo que Deus fez e tudo que foi criado por Deus, mesmo as coisas que foram criadas simplesmente pelo poder da sua palavra, pelo haja de Deus, elas nasceram ou começaram e a partir dali desenvolveram um processo de transformação. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então, pelo poder da palavra de Deus, o Senhor separou águas e criou porção seca. E depois o Senhor foi modelando, todas as coisas foram criadas e formadas pelo poder da palavra de Deus. O nascer de um ser, você nasceu naturalmente falando, eu nasci naturalmente falando, mas houve um momento da concepção na nossa vida. E o momento da concepção na vida do crente é quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo e entregamos a nossa vida para Jesus. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, você já nasceu. Amém? Então, você já nasceu, porque você acredita em Jesus, você já foi convencido pelo Espírito Santo do pecado que havia em você, e agora como uma criança, como essa, como uma criança, como aquela que é bem mais jovem, está no colo da nossa irmã, como uma criança, como outras que estão aqui à frente, nós estamos, e como jovens como vocês, como pessoas mais velhas, aqui como eu acho que eu sou o mais velho aqui, né? Pessoas mais velhas, nós estamos crescendo, mas para crescer nós precisamos primeiro nascer. Uma planta, ela não nasce pronta da noite para o dia. Um peixe, uma ave, um ser humano, um projeto, absolutamente nada se forma de uma hora para outra. Tudo tem que ter um princípio, tudo tem que ter um começo. E a nossa vida espiritual também é dessa forma. Projeta para a gente João capítulo 3 e versículo 3. Então, creia, você já nasceu de novo. Amém? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Então, amados, essa é uma das questões mais importantes do cristianismo. Essa é uma das questões, uma das situações, uma das reflexões mais importantes que nós temos que ter na nossa vida. Jesus também fala em outro ponto: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outros pontos, o Senhor também enfatiza dessa forma: se você não nascer novamente, se você não se fizer novo, de novo, você não conseguirá ver o reino de Deus. Não é suficiente, por exemplo, para a gente dizer eu pertenço a uma igreja. Muitas pessoas, elas dizem eu pertenço a uma igreja, eu frequento uma igreja, eu participo, eu estou lá nas celebrações, eu chego no horário, que é muito importante, estamos enfatizando isso aqui novamente. Então a pessoa diz, eu suponho que nasci de novo. Só que no processo do nascimento, como nós falamos aqui no início, é um processo também de crescimento. A menos que você ou algo nasça e imediatamente morra, vai haver um crescimento. Uma planta, ela nasce a partir de um grão, por exemplo, a partir de uma semente, e ela começa a crescer, e durante todo o processo, se ela for bem regada, bem alimentada, com todos os nutrientes necessários, ela vai chegar até o ponto de florescer. E a nossa vida, amados, também deve ser notada dessa forma. Então, se eu nasci, eu digo para mim, se eu recebi essa afirmação, eu nasci de novo, mas eu simplesmente frequento, eu simplesmente estou ali, mas não estou preocupado, eu não estou crescendo, eu não estou apto a frutificar, a florescer no futuro. Então, milhões de cristãos nominais não manifestam nenhuma das características e sinais de serem pessoas nascidas de novo. Os sinais e as características que a Bíblia apresenta, sim, existem sinais. Todas as pessoas que nascem de novo em Cristo apresentam sinais. Hoje nós temos visto, principalmente na mídia paralela, não vou dizer a mídia tradicional, mas na mídia paralela que
que está virando, na verdade, a mídia dominante, Instagram, Facebook, muitas pessoas que se autodeclaram cristãos, que se autodeclaram, eu participei de um fim de semana maravilhoso, eu nasci de novo, mas continuam evidenciando as mesmas velhas pecaminosas práticas, mostrando que o nascimento foi defeituoso, que foi um nascimento fake. Sequer essa pessoa de fato nasceu, apenas em suas palavras, se auto-enganando. Agora nós vamos falar algumas características, amados. Vamos chegar em algum ponto, mas a primeira característica, que alguém que nasce de novo, essa pessoa ela se incomoda com o pecado. Amém? O pecado tem se tornado uma coisa tão comum, tão banal, que às vezes nós estamos praticando este pecado, estamos vivendo dentro da cela do pecado, e às vezes estamos ali, quando alguém nos repreende, nós usamos aquela frase, eu acho que foi terça-feira que o pastor citou, sei que ele citou, foi domingo, nada a ver. Alguém já ouviu isso aí? Ou usou? Não precisa se manifestar se você usou, né? Alguém chega no crente e diz: jovem, você está ouvindo música, você sabe que o que é que essa letra ela produz, ela vai produzir no seu coração? Você está ouvindo uma música, você está vendo determinado tipo de filme, séries, coisas que nos parecem normais. E aí o pecado ele cauteriza e transforma a mente daquela pessoa a ponto dela dizer: nada a ver, irmão, nada a ver. A verdade, eu tenho meus momentos particulares com Deus e nada a ver, tudo bem se eu assistir, como era o nome daquela série aí, deixa eu ver se vocês sabem, que tinha um diabo bonitão lá, como é que é o nome? Lúcifer, olha só. Nada a ver, irmão, não, irmão, nada a ver, eu assisto, tudo bem, e aquilo não entra na minha cabeça. Quando chega na hora do culto, do louvor, eu estou cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus. Aí eu digo, irmão, nada a ver. Pois é. Mas é assim que o mundo quer nos enganar. Então, projeta para a gente 1 João capítulo 3 e versículo 9. 1 João capítulo... A Bíblia diz assim: Jesus, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando nós nascemos, jovens, novamente, nós temos o DNA de Deus no nosso coração. E a Bíblia diz que todo aquele, aí eu digo, o título dessa ministração, ele pode ser uma afirmação categórica na nossa vida: eu nasci de novo. Ou uma pergunta: eu nasci de novo? Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque ele tem o DNA de Deus, ele tem a semente de Deus permanente. A Bíblia diz que permanece nele, e dessa forma ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Sabe o que é que tem acontecido, principalmente, infelizmente, no meio da juventude? É que muitos de nós, amados, temos trazido para o nosso coração pecados tão recorrentes e tão ali latentes, o tempo todo aquele pecado está com a gente, que ele acaba se tornando um pecado de estimação. Você sabia que existe pecado de estimação? É aquele pecado que ele te acompanha, e às vezes você tem a oportunidade de dizer não para ele, mas você diz: não, tudo bem. É aquela situação onde o jovem está lá no quarto. Hoje em dia, o acesso à tecnologia, o celular, a pessoa está no quarto sozinho, altas horas da noite, às vezes o pai já orou, já dormiu, já fez a sua obrigação de proteger a sua família. O pai e mãe estão guardados e protegidos ali no mundo espiritual, mas o filho está lá, e o pecado de estimação diz: clica aí, olha esse vídeo aqui legal, olha, pesquisa aí fulano de tal, olha, pesquisa fulano, manda mensagem, talvez está acordado,
puxa conversa, manda uma pornografia. Uau! Muita gente pode se escandalizar, achar, irmão, isso acontece? Acontece. Porque a pessoa acaba estimando, superestimando aquele pecado. Ele está ali, a pessoa tem a oportunidade de dizer não, mas ele não diz não. Ele diz só dessa vez. Lembra? Eu acho que foi o pastor também que certa vez ensinou aqui como é que o jovem cristão deve se comportar. Amados, não é problema nenhum. O mundo está aí, infelizmente, escancarando todo tipo de coisas. Aí passa, está lá o jovem na rua. Aí lá se vem aquela jovem que não está nem aí. E ela vem toda sensualizando. E o jovem começa, de longe, ele começa a olhar os pés e vai subindo. E quando termina, será que não houve, dentro desse intervalo, reflexão na mente dessa pessoa que é nascida de novo? Que a Bíblia diz que a semente de Deus está nele, para que ele não peque mais, para que ele diga, Senhor, misericórdia. Feche os olhos, dá uma olhada para o outro lado, olha para o céu, para o sol, meu irmão, nessa hora. Você já olhou para o sol? Olha para o sol. Olha para essa lâmpada bem aqui, para você ver se você não vai me ver todo esquisito aqui na frente. Olha para o sol, pronto, fica ceguinho. Caça um lugar. Eita Jesus, essa foi difícil, mas... Mas não, às vezes as pessoas não se incomodam com o pecado. O pecado é superestimado. O pecado vira um hábito no coração daquelas pessoas. E a Bíblia diz que a semente de Deus, se ela permanece em você, se ela permanece em mim, nós não consentimos mais com o pecado. O pecado, ele se torna algo nojento, a ponto da pessoa ter repulsa por determinadas práticas que ele fazia, a ponto de que a mente dele, com frequência, vai, às vezes, fazê-lo pensar e ver o quão repulsivo e nojento eram aquelas atitudes. Então, a primeira característica, se você nasceu de novo, se você é nascido de novo, se você está crescendo no nascimento que recebeu, é que você se incomoda com o pecado. Viu, jovens? Isso aqui é muito sério, porque envolve muitas coisas. Hoje, por ocasião de algo que em breve vai acontecer, o pastor já está sabendo o que é, eu dei uma pesquisada a respeito, por exemplo, de alguns tipos de músicas que frequentemente em algumas eras estiveram no auge. Músicas internacionais, que a pessoa não sabe o que aquela letra está falando, não sabe o estado de espírito de quem compôs aquela música. Aí a pessoa está lá, curtindo. E aquelas palavras, amado, elas estão penetrando na mente, na alma, dominando a alma daquela pessoa. E não é porque eu não sei. A nossa própria Constituição diz que nós não somos isentos. Na verdade, não é a Constituição, é o Código de Direito Civil. Diz que se você, o desconhecimento da lei, olha só como a lei do homem e a lei de Deus se complementa. Na verdade, o homem copia e faz muito bem. O direito civil diz que se você não tem conhecimento da lei, a ignorância, sua ignorância a respeito da lei não te isenta das consequências. O exemplo onde eu li diz é o seguinte: você está trafegando numa estrada toda sinalizada e você está acima de 120 km por hora, só que não tem nenhuma placa dizendo que o limite é 80. Mas o seu coração ali, ele está dizendo, olha, tem muita sinalização, cuidado, tem um radar, alguma coisa, mas não tem nada explícito. Eu não conheço, eu sou ignorante a respeito disso. Aí chega o guarda e para, e diz, olha, você estava correndo demais. Mas seu guarda, não tem placa em lugar nenhum. Tudo bem, mas 120?
Você não acha que está demais? Você não pode chegar no tribunal e alegar perante um juiz que a sua ignorância a respeito da lei, olha só, a lei terrena. A Bíblia também fala a respeito disso. A respeito do desconhecimento. Então todos nós conhecemos, amados. O desconhecimento das coisas, dos fatos, dos casos, não nos torna inocentes. Aí a pessoa mergulha às madrugadas em músicas das quais ele desconhece o significado. Ele vê vídeos e clipes e rios afins, dos quais ele também não tem conhecimento. Ele repete coisas das quais ele não sabe nem para que foi inventado, depois que inventaram um tal de TikTok. Pronto. Aí está lá o jovem, bota a música e vai para frente da câmera e faz a dancinha e bota a mão aqui, bota a mão acolá, e só quer visualização. E a Bíblia diz que, amados, isso é pecado, porque nós recebemos a semente de Deus no nosso coração. Então a gente tem que procurar a santidade. Nós sabemos quando estamos pecando, ou não sabemos? Sabe como é que a Bíblia, Paulo certa vez ele chama aqueles que conhecem e mesmo assim insistem em pecar? Paulo ele chama de, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, ele diz que são traidores, obstinados, orgulhosos e mais amigos dos seus deleites, dos seus próprios prazeres, do que amigos de Deus. Você já pensou? A pessoa sabe que é pecado, aí ela está lá, às vezes até em cima do altar, ministrando para o Senhor, mas nas redes sociais é uma porcaria pura. Então, primeira característica, se você é um jovem crente, nascido de novo, é que você odeia o pecado. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus, amados, que foi derramada, que nos fez receber o novo nascimento. É essa graça que todos os dias nós temos que apelar. Sabe o que é apelar à graça? É esses pecados que você reconhece como pecados de estimação, afastar eles. Tem pessoas que são viciadas em diversas coisas. Uma das coisas que tem aumentado cada vez mais, e principalmente entre os jovens, até crianças, é a pornografia. A pessoa diz: não, mas eu só gosto de ver. É pornografia, amados. Você está olhando uma imagem, está ficando ouriçado, alegre, empolgado por causa daquela imagem. É pornografia. Por mais que seja só uma imagem simples, ah não, eu gosto de pesquisar aqui e tal, gosto de ver essas imagens. Daqui a pouco você está evoluindo. O pecado ele é gradativo da sua contaminação. É como um câncer que corrompe, que consome a pessoa. Então, analise, você nasceu de novo. Amém? Segundo ponto, nós cremos e damos testemunhos da morte e ressurreição de Cristo para a salvação. Nós cremos e damos testemunhos da morte e ressurreição de Cristo para a salvação. O que é isso? Eu creio que Cristo me salvou, me resgatou. Então, a partir daí, eu vou começar a me preocupar com outras pessoas. Esse ponto aqui entrava a outra mensagem que eu ia ministrar, mas eu posso rebuscar um pouco. Jesus, quando começou o seu ministério, amados, e vejam, já falei isso aqui outra vez, inclusive essa mensagem que já foi ministrada aqui, a outra também, talvez a gente nem se lembre, né? Eu tenho lá no meu e-mail tudo que já foi ministrado. Então, nós damos testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Cristo não podia dar testemunho de si mesmo, da sua morte e ressurreição, mas ele dava testemunho de si mesmo.
e do próprio Pai que estava com ele. E Jesus, ele fazia isso de maneira muito simples, amados. Às vezes a gente acha que vamos sair da nossa zona de conforto por pregar o Evangelho. O que é que vocês acham que é pregar o Evangelho? É botar uma roupa social, uma gravata, se vestir, se colocar a roupa para dentro. Eu me incomodo muito, porque a gente não pode ficar igual um robô, né? Mas a gente faz de vez em quando, né? Bota o pano passado e tal, não é, Rogério? A gravata e tal, você fica todo, aí você vai, ó, os irmãos podem prestar atenção, daqui para frente agora os jovens vão prestar atenção. Se tiver pano passado, é que eu vou abaixar para pegar a palheta, igual um robô. E não é isso, amados. Jesus, ele não precisou de palavras difíceis, de métodos difíceis, de coisas complicadas, não. Jesus, da forma que ele estava, pés descalços, caminhando na poeira, juntamente com as pessoas, ele foi conversando, dialogando, agindo de propósito e dando testemunho do reino de Deus. A Bíblia diz que os primeiros discípulos de Jesus foram chamados a partir de uma situação. Jesus estava passando. E João olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 discípulos de Jesus olham para João, entendem o recado, e a Bíblia diz que eles passaram a seguir Jesus. Jesus está caminhando, chegando em casa, os discípulos acompanham: Rabi, mestre, onde moras? Provavelmente Jesus tenha feito isso de propósito. Já pensou? Jesus disse: chegada a hora de eu recrutar meus discípulos. E Jesus vai, dá uma volta, já recrutou 2. Jesus leva eles. Lá Jesus conversa, mantém o primeiro diálogo com eles, simples. Provavelmente, vamos imaginar, trazer mais para a simplicidade dos nossos dias. Está vendo como a gente complica as coisas? Dar testemunho da morte e ressurreição de Cristo é simplesmente, amados, às vezes ser gentil. Vamos imaginar que Jesus tenha chamado aqueles 2 discípulos, tenha dito: olha, aqui é minha casa, bora entrar, tomar um café. E aí, quanto tempo vocês estão com João? Ah, Jesus, e tal, e tal. Começou a amizade ali. A Bíblia diz que mais tarde um deles chega e diz, e apresenta Pedro. Depois Jesus recruta outros. Natanael foi recrutado por causa de um relacionamento. Um amigo dele, que já era um discípulo, disse: vem Natanael, encontramos o Messias. Embora ele tenha duvidado inicialmente, mas foi através de relacionamentos. Sabe o que significa isso, jovem? É você agir de propósito. Por exemplo, é você agir de propósito, com propósito, senão vira bagunça. É pegar, por exemplo, visualizar aquele alvo que você quer levar agora para o DDD, e leva esse alvo para a quadra. Isso mesmo. Já que essa pessoa, não é o horário da ICB, mas você está tão crente que essa pessoa vai ser alcançada para Jesus, que você já começa a trabalhar. Senhor, ele não é da ICB ainda. Ainda, ele não sabe, mas ele já é. Então vou convidar essa pessoa. Domingo, essa pessoa vai estar no DDD. É agir de propósito. Agora a pessoa chega, olha o que é o contrário de dar o testemunho. Convidou a pessoa, foi para a quadra, está lá brincando, está se divertindo. De repente, você leva uma trombada, cai aí, já chega forçando o peito para cima do outro. E aí? A Bíblia diz: dar testemunho da morte e ressurreição de Cristo. E nós vamos já chegar lá, tá bom? Como é que a gente faz isso? Primeiro, é com a nossa vida. E a nossa vida, amados, ela deve evidenciar sinais de que Cristo está transformando de fato o nosso interior. João afirma lá em 1 João capítulo 5, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, esse é
nascido de Deus, se eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, e que Ele veio ao mundo como homem, morreu, ressuscitou, e o seu sangue lava-me de todo o pecado e me dá direito a nascer de novo e a ter a vida eterna, então, eu nasci de novo. Amém? Glória a Deus. Então, complementando, terceiro ponto, de quem é nascido de novo, evidencia o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, e versículo 22. Vamos ver o que é o fruto do Espírito. Vamos ler? 1, 2, 3. Glória a Deus. Volta e vamos ler novamente para a gente memorizar isso aí. 1, 2, 3, vai lá. Glória a Deus. Aí está o fruto. O fruto é um conjunto de características que nós, como nascidos de novo, passamos a evidenciar na nossa vida, amados. E esse fruto, inclusive, ele, se eu não nasci de novo ainda, mas eu desejo nascer, eu tenho a plena certeza que tudo isso vai ser manifestado na minha vida gradativamente. E a gente tem que fazer o esforço. Primeiro nós vamos falar de amor. O amor, amados, é a virtude para todas as outras coisas. E o que nós estamos falando aqui é de um amor altruísta, tá bom? O jovem, às vezes, pode confundir as coisas. Falou em amor, ele já pensa em alguém. Aí Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor. Aí o jovem está lendo a passagem, ele lembrou de alguém. Não é isso. A Bíblia fala do amor altruísta. É aquele amor que se doa. É o amor que reconhece o que Cristo fez por você e o amor que busca e se preocupa com as pessoas para que elas também alcancem. Amados, em outros períodos da história nós já tivemos períodos, talvez a quantidade de jovens morrendo, sendo mortos, do período atual, talvez só se compare ao período das guerras. No passado, o jovem com 16 anos, mulher com 13, 14, 15 anos de idade, já era uma senhora casada, dona de casa. Não estou dizendo que isso deva ser no nosso tempo. Então, se a mulher era tão jovem, o rapaz também era, o marido também era. Às vezes um jovem com 16 anos já estava pronto para ir para a guerra. Então, no passado morriam muitos por causa da guerra. Morriam muitos por causa das doenças, porque não havia vacinas, não havia médicos, não havia a ciência que há nos dias atuais. Mas nunca, por qualquer outra desculpa, nós temos experimentado um período na história onde jovens estão partindo para a eternidade, e muitos deles sem Cristo, por causa de uma coisa: a falta de amor e comprometimento daqueles que já receberam Cristo na sua vida. Amados, é tão triste. Eu recomendo que você nem procure isso na internet, porque isso pode ser algo muito terrível para a sua mente. Mas é comum jovens, pessoas que se envolveram com o crime, cavando a própria cova, onde ele vai ser executado, onde a vida dele vai ser ceifada. Isso tem aos montes. Pessoas que se envolveram com o crime, moças, rapazes,
e que não chegam a maturidade, não chegam a um pensamento adulto, não chegam a crescer naturalmente, porque foram ceifados. Satanás chegou e eliminou. Então o amor de que nós falamos e que evidencia o fruto do Espírito é o amor de se preocupar com as pessoas. Se a gente parar para pensar bem, amados, Jesus Cristo, ele era muito jovem quando entregou a sua vida por mim e por você. Jesus Cristo era um jovem. Hoje a sociedade ela coloca tanta pressão, tantas coisas que a juventude deve fazer, principalmente dependendo do tipo de sociedade, e a sociedade que nós estamos vivendo é a sociedade dos últimos tempos. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé. Sabe o que aconteceu nos dias de Noé? A iniquidade era tão grande que Deus intentou no seu coração e disse: vou destruir esse povo. E somente Noé e sua família foi salva. Deus destruiu com água todo aquele povo, e nós estamos novamente. Imagina você passar por uma determinada situação e novamente constrangedora, terrível para a sua vida, e novamente se lembrar daquilo. É o que está acontecendo agora. Deus olha para a terra e novamente ele vê os dias de Noé. Ele olha e vê toda a corrupção do gênero humano, ele olha e vê as pessoas em desamor. Essa semana, para vocês verem, nós estamos falando de um amor que Jesus, nós não precisamos chegar a esse nível, porque Jesus chegou, ele fez por nós, mas Jesus ele entregou a sua vida, o amor altruísta de qual nós devemos ter no nosso coração, o qual nós devemos ter. É um amor que pelo menos se preocupa com as pessoas que estão perecendo, amados. Pelo menos se preocupa que as pessoas recebam a Cristo. Pelo menos se preocupa em trazer alguém para o DDD. Esse é o amor. Porque você sabe que é DDD, dia de decidir destinos. Você sabe que a vida daquela pessoa vai ser transformada. Então você tem um sentimento tão bom no seu coração que você diz: fulano precisa participar. As dificuldades da vida dele, o que ele está passando, vão ser quebradas em nome de Jesus, porque Jesus está aqui, Jesus vai estar domingo, para transformar vidas, transformar destinos. Então o amor é acreditar nisso, e se entregar. Essa semana nós tivemos os dias de Noé evidenciados, semana passada e essa semana. Vi duas notícias que infelizmente, às vezes a gente nem fica mais tão alarmado, mas são notícias terríveis. Sabe por quê que às vezes a gente nem fica, a sociedade nem se alarma mais? A maioria das pessoas, porque justamente falta o amor. Mas essa semana foi noticiado uma filha de 13 anos de idade, que juntamente com um namorado de 22 anos, ela segurando a própria mãe, e o namorado foi lá e deu fim na própria mãe, porque não aceitava, a mãe não aceitava o relacionamento da filha. Chega em casa, encontra a filha juntamente com o namorado, provavelmente pecando, fazendo o que não era certo. A mãe vai brigar, ela segura a própria mãe e o namorado vai. Dias de Noé, amados. Essa semana, mãe e padrasto batem uma criança de 3 anos de idade até matar essa criança, e depois, tranquilamente, pelas ruas da cidade, com o corpo dentro de uma mala, despejam essa criança em qualquer lugar. Se a gente não se sensibiliza mais com isso, amados, se a gente não se sensibiliza, jovens, com o colega que senta do nosso lado na sala de aula, se você não se sensibiliza em ajudar o seu líder na célula, que é isso? Onde é que a gente vai chegar se a gente continuar as nossas células, amados? Deveria, de certa forma, até um tempo atrás, era empolgante contar. Eu já mandei mensagem para o pastor dizendo: pastor, hoje deu mais gente na célula do que na celebração de domingo. E glória! Mas, amados, já vai ficando decepcionante
a gente olhar, infelizmente, não estou dizendo que você não deva participar, mas leve mais um, porque senão está lá o líder, e tem líder, coitado, que é ele e Deus que fez a célula. Já vi foto aí, líder, só ele e Deus, porque ninguém tem amor para com as pessoas, para ajudar as pessoas a chegar. Você gostaria? Quem aqui tem um bom amigo, não vou dizer um melhor amigo, mas um bom amigo, que não é da igreja, que não está aqui? Na escola, por exemplo. Pode levantar o braço bem alto, se você tem no trabalho, e que não está aqui. Pode manter o braço pressionado aí. Agora eu vou dizer para vocês. E se, amados, eu quero que você fique chateado com isso. Pode baixar o braço. E se daqui a pouco, isso não vai acontecer, mas você ficar sabendo que essa pessoa sofreu um terrível acidente. E não vou nem radicalizar. E que essa pessoa está terrivelmente hospitalizada entre a vida e a morte, em estado de coma. Eu visitei meu primo em setembro do ano passado. Eu fui em Xinguara no velório da minha avó. Saí daqui uma hora da tarde mais ou menos. Minha avó morreu com 96 anos por aí. E eu fui participar do velório da minha avó e reencontrei um primo meu. Ele era um pouco mais velho do que eu. Encontrei esse meu primo e tal, e a gente brincou, conversou, puxou brincadeira um com o outro. Isso, minha avó faleceu no início, lá pelo dia 3 de setembro, mais ou menos, se não me falha a memória, no início do mês de setembro do ano passado. Quando foi no último dia 30 de setembro do mesmo mês, meu primo sofreu um acidente e encontrava-se em estado grave. O primo que cresceu na igreja, mãe crente, pai crente, minha avó crente, toda a minha família. E aí fica aquela incerteza. Será que ele, no momento do coma em que ele estava, porque ele não teve mais condição de falar com ninguém, morreu dias depois, morreu na mesma noite, se não me falha a memória, foi levado para o hospital. Será que no momento em que ele ficou ali, em estado de coma, será que ele teve reflexão? Será que ele teve um momento de pedir perdão a Deus pelo que ele fez? Amar, amados, é se preocupar com esse amigo que você visualizou aí. Evidenciar, quem nasceu de novo começa a evidenciar esse amor, essa preocupação. Começa a se preocupar com os detalhes da vida daquela pessoa, não para expor aquela pessoa, mas por saber que Cristo te salvou, Cristo me salvou, Cristo nos salvou, e que aquela pessoa também precisa ser alcançada. Eu acredito que nenhum de nós suportaria perder um melhor amigo em circunstância qualquer, mas existem muitos melhores amigos, muitas mães, muitos pais, muitos primos, muitos avós, avós, que estão partindo para a eternidade sem Cristo. E tudo isso porque eu estou num processo de crescimento, mas voltando aqui no tópico 2, eu não dou testemunho da morte e ressurreição de Cristo. Eu não evidencio o fruto do Espírito, o amor na minha vida. Amém? Estão entendendo? Então, a partir de hoje, o nosso compromisso é esse, amados. É se preocupar, de fato, de verdade. Se você participa da célula da Evelyn, começa a levar pessoas para a célula da Evelyn. Se você não participa da célula da Evelyn, estou usando a Evelyn como um exemplo. Se você não participa da célula da Evelyn, mas é uma célula só Evelyn e Ágata, viu?
Líderes Evelyn e Ágata. Perdão aqui, voltando. Se você não participa dessa célula, mas tem alguém que mora ali nos arredores, próximo à igreja católica, ali na praça, naquela região. Ah, tem uma prima minha, eu vou apresentar. Marca um dia, marca um sorvete. Fala, prima, bora tomar um sorvete. Olha, essa aqui é a líder Evelyn, é a líder de célula na igreja. E pode deixar que o restante, a Evelyn e a Ágata, desenrola. Elas estão treinadas para isso. Se você participa da célula do líder Reinaldo, que é outro jovem que está aqui, da célula do líder Pacheco, tem mais algum líder de célula jovem aqui? Líder Stephanie, se você participa, começa a visualizar alvos, ajuda essas pessoas. Existem diversas formas, mas a forma mais altruísta, mais completa que você vai poder fazer, até mesmo além de patrocinar todo o lanche, você pode fazer isso também. Amém? Isso é uma bênção. É você levar alguém, se preocupar com alguém. Quando eu digo, amados, demonstrar o amor por alguém, não é uma vez só, não. Quantas pessoas já passaram pelas células? Quantas pessoas você já trouxe na igreja ao longo dos anos? Essa pessoa veio uma vez e nunca mais você se preocupou. Isso revela falta de amor. Então, um dos frutos, uma das evidências, na verdade, do fruto do Espírito é o amor, que nós lemos ali. O próximo é a alegria. Talvez não vai dar para a gente falar sobre todos, mas vamos até onde a gente conseguir. Alegria. Amados, se você nasceu de novo, se nós nascemos de novo, volta lá, no primeiro. Amor, alegria, paz, paciência. Lembra do exemplo que eu falei aí? Você está visualizando aquele alvo, vai levar aquela pessoa para o DDD no domingo, amém? Então, segunda-feira você diz, fulano, você já visualizou ele, não é alvo, é coisa séria, tá bom? Porque senão você vai só inchar o ambiente. É visualizar com certeza, começar a pagar um preço por aquela pessoa através do amor. Dizer, fulano, vamos para a célula, fulano, vamos para o futebol, eu quero te apresentar uns amigos meus e tal. É se preocupar com aquela pessoa. Então, você vai ter que demonstrar amor, vai ter que demonstrar alegria, domínio próprio diante das adversidades, diante das situações que vão surgir, amabilidade, bondade, fidelidade para com as pessoas. Todas essas coisas, amados, mansidão e domínio próprio, todas essas coisas, elas evidenciam que eu recebi Deus no meu coração e que eu estou crescendo. Que a semente, que a Bíblia diz que a semente de Deus, ela é plantada no meu coração. Agora eu passo a ter o DNA de Deus em mim. Se essas coisas elas vão acontecendo na minha vida, vão me transformando, de fato eu nasci de novo. Amém? É se preocupar. Certa vez eu falei para um jovem que está muito empolgado, inclusive. Ele está muito empolgado no lugar onde ele está. Deus abençoe, que ele prossiga. Nosso irmão Wendelmar, ele está muito focado no que ele quer. E aí, ele falando, ele diz, olha meu líder, agora na última célula ele disse, meu líder, lá a gente pode, lá dentro do quartel, dependendo do momento, da oportunidade, a gente pode fazer uma célula assim. Só que tudo que a gente vai fazer tem que ser do jeito certo, amados. Tem que ser com propósito. Ele diz, olha, você não vai chegar de cara
já assim. Espera a oportunidade, ora a Deus, que Deus vai te dar uma oportunidade. Vai acontecer um momento em que talvez a moral da tropa vai estar lá embaixo. Talvez o pessoal vai sair para o campo, não vai conseguir completar uma tarefa. E a tropa vai voltar, cabisbaixa, moral baixa. E aí a oportunidade do jovem inteligente agir. Aí é onde ele vai entrar. Vai dizer: olha pessoal, quero falar uma coisa para vocês, contar parte do meu testemunho. E aí você começa de forma simples. Mas tem gente, amados, eu não digo aqui, mas tem pessoas que passam a vida toda, que tem medo, que falta nele ali, volta um pouquinho, falta nele alegria, paciência, que a pessoa não consegue dar um bom dia para o vizinho, falta amabilidade e amor, a ponto de amar até mesmo aquele que te incomoda. Certa vez eu ouvi um jovem falando a respeito de pessoas que convivem com ele em um determinado ambiente, que eram pessoas que não queriam nada com nada, que disse: não é assim. Agora, por que, amados? Lá no meu local de trabalho tem pessoas que não demonstram absolutamente nenhum temor de Deus, que não estão nem aí para nada. Talvez essa pessoa, ela nunca encontrou alguém que foi capaz de apresentar Deus da forma que ela compreenda. Você já pensou? Você chegar e apresentar Deus apontando para a pessoa e dizendo: se você não entregar a sua vida, você vai para o inferno. Nós que já recebemos a Cristo, que conhecemos a palavra, é um fato. Mas eu não posso forçar as pessoas. Eu não posso chegar batendo, forçando. Amados, se coloque de pé nesse momento. O maior investimento, ouça isso aqui, o maior investimento que você pode fazer no seu presente e no seu futuro é no reino de Deus. E não custa caro. Jesus já pagou o preço, a parte mais cara Jesus já pagou. Eu só preciso ter amor, eu preciso ter paciência com as pessoas, eu preciso ser amável com as pessoas, eu preciso agir de propósito com aquilo que eu recebi para ganhar as pessoas. Você quer casar, jovem? Qual jovem que quer casar? Teve uns aí que parece que entenderam a pergunta, fizeram só assim. Se você quer casar e ter um casamento abençoado, comece. Como é que a gente faz? Amados, quando eu casei, vou baixar um pouquinho mais, gente. Quando eu casei, vou só contar um pouquinho do meu testemunho. Mas quando eu casei com essa senhora abençoada aqui, essa linda senhora, há muito tempo atrás éramos jovens e nós não tínhamos absolutamente nada. Quando nós fomos, juntamos as nossas coisas, não dava nada, não dava para encher uma mochila, era uma escova de um de outro. Começamos dormindo, eu dormia junto com ela no princípio, nos 3 primeiros meses, numa cama de solteiro que eu tinha na casa da minha mãe, para vocês terem uma noção. Agora me perguntem, se alguém me perguntar: e você não gostaria de já ter começado o seu relacionamento com uma casa abençoada, com recursos, com dinheiro na conta, com um carro do ano estacionado na garagem, com dinheiro para fazer a lua de mel fora do Brasil, em qualquer lugar desses abençoados? Eu diria: é o meu sonho, mas eu não tive condições. Talvez eu não fui instruído como vocês estão sendo agora. Você quer tudo isso para a sua vida? Quer uma esposa abençoada, jovem? Quer um esposo abençoado, jovem? Quer uma vida próspera?
quer essa casa abençoada, com carro na garagem, com tudo, quer uma vida abençoada com uma esposa, um esposo que te compreenda, que te complemente, começa agora. Cada alma que você ganhar a partir da sua caminhada para o reino de Deus vai te acrescentar. Você vai ver que a Bíblia diz que as bênçãos elas são aqui e no céu. Depósito é feito aqui e no céu. O galardão está sendo construído no céu, e aqui na terra Deus também está abençoando. Deus vai destravar negócios, Deus vai destravar portas de emprego, Deus vai destravar relacionamentos, Deus vai abrir. Não é porta não, irmão, é portão para você passar. Mas você precisa fazer a sua parte. Serve para todos nós, serve para mim, serve para qualquer pessoa, qualquer estado que a pessoa tiver. Se ela começar a plantar no reino de Deus, ela vai começar a ser abençoada e próspera. Então faça esse propósito. Se está travado, tem 1 ano, 2 anos que eu não estou trabalhando, visualiza só um alvo e faz questão, amados. Você não precisa fazer muito dessa vez. Faz questão, eu digo para vocês, de ter alguém aqui no domingo, dia 17, sentado nessas cadeiras. Faz questão mesmo. Fala: Senhor, eu vou fazer de tudo, porque eu sei que vai destravar a minha vida sentimental. Esse ano eu caso, em nome de Jesus. Epa, ninguém disse. Amém? Feche seus olhos, medite nisso, nesse momento.